Muito bem, jovens! Eu sou o Dark Dragon e esse é o primeiro Dragon Diz do ano. O tema de hoje é sobre a AIDS. Aprenderemos um pouco sobre o surgimento do vírus, alguns falsos clichês e como ele funciona. Então aumenta o som e para tudo o que você está fazendo, porque esse é um tema que precisa prestar muita atenção. A AIDS entrou no mundo da forma errada, como uma doença de nicho, de pessoas promíscuas, usuários de drogas e de homossexuais. O problema começa quando as pessoas acham que não podem contrair o vírus se não forem desses nichos, e até nos dias de hoje ainda existem pessoas que realmente acreditam nisso. A AIDS é um vírus que todos podem contrair. Ela não é uma doença exclusiva de usuários de drogas, nem de pessoas promíscuas e nem de homossexuais. E antes mesmo de continuarmos, é bom lembrar que não é porque uma pessoa é homossexual que ela tem AIDS. Ainda hoje existem muitas pessoas ignorantes que acreditam nisso. O surgimento da AIDS foi na África, e ela continua com os maiores casos de AIDS no mundo, devido à extrema pobreza e por comportamentos de riscos que existem na cultura deles. Muitos acreditam que ter relações sexuais com virgens iria curar o vírus. Claro, todos esses casos sem preservativo. Muitas mulheres na África têm a cultura de ter muitos filhos, mesmo que com homens diferentes. Isso iria simbolizar poder para elas. Existe também o fator machista, onde os homens dizem que não usam camisinha porque homem de verdade não usa essas coisas. A AIDS é uma doença que surgiu nos macacos, mas como uma doença saltou dos macacos para os seres humanos? As pesquisas em casos antigos de AIDS mostram que ela começou a circular entre pessoas em meados de 1870 a 1920. E o que acontecia na África nesse período? A colonização europeia em Uganda. Os europeus começaram a fazer as pessoas rumarem para as cidades para trabalhar para eles e começaram a construção das linhas de trem. Naquela região sempre foi muito comum o consumo de carne de caça, e macacos eram caçados e servidos para as pessoas, inclusive os próprios europeus, que consideravam a carne de macaco iguarias de uma cultura antiga. Alguns desses macacos estavam infectados e a doença começou a se espalhar ali. Prostitutas que tinham relações com europeus e africanos e depois iam para as cidades e passavam a doença. Europeus que voltavam para a Europa doentes, e assim começa o surto na Europa. A origem da AIDS não foi entre relação sexual de homem com macaco. É bom deixar claro que a AIDS sempre esteve presente em muitas espécies de macacos, e durante o convívio deles, a doença se fortalecia. No ser humano, a AIDS viu a nova oportunidade de crescer, mas a origem da doença foi causada por pessoas indo dentro da floresta, buscando animais silvestres para ter contato com outras pessoas. Carne de caça ou para estimação, animais que nunca tiveram contato com o ser humano e que por causa disso têm doenças que nunca tivemos. Devemos lembrar que algo parecido ocorreu com a gripe aviária, que começou na China, com o comércio ilegal de aves silvestres. Mas por que alguns ignorantes dizem que a AIDS é a doença dos gays? Na década de 20, quando a AIDS surgiu na Europa, casais heterossexuais já haviam contraído a doença, quando os maridos voltavam da África, sendo por ter comido carne de macaco infectada ou por ter relações sexuais com prostitutas africanas infectadas. Nessa mesma proporção, homens que vieram da África e eram gays ou bissexuais tinham relações com outros homens na Europa, e assim a doença se espalhou também para os homossexuais. Isso ocorre por um fator simples. Primeiro, porque naquela época, gays não usavam camisinha pelo simples fato de que não iriam engravidar. Nessa época, acreditava-se que a camisinha só servia para evitar gravidez. Segundo, porque gays têm mais parceiros sexuais, e isso não é porque o gay é promíscuo. Isso ocorre por uma questão fundamental biológica. Homens têm mais instintos sexuais do que as mulheres, o que significa que homens solteiros têm maior chance de ter mais parceiros do que as mulheres.
Isso até por uma questão cultural, que diz que o homem com muitos parceiros é garanhão e a mulher com muitos parceiros é puta. Pegue a taxa de relação sexual de um homem solteiro e multiplique por 2. Esse é o número de relações que parceiros gays podem ter. Ou seja, parceiros gays podem até ter 2 vezes mais relações sexuais do que héteros. E isso são dados científicos e não tem nada a ver com safadeza ou promiscuidade. Faz todo sentido biológico. Toda aquela relação sem proteção fez a taxa do vírus da AIDS crescer mais entre os gays. E por causa disso criou o erro de dizer que a AIDS é um vírus dos gays. Então vamos repetir para que ninguém esqueça. A AIDS pode infectar todas as pessoas. E não é porque uma pessoa é gay que ela tem o vírus. Os números da AIDS aumentaram ainda mais na África, novamente por causa da ignorância. Como a AIDS ganhou o mundo na Europa, os africanos pensavam: uma doença de homem branco gay europeu não pode atingir africano. E assim mais pessoas foram contaminadas na África. E dessa forma aumentou ainda mais o preconceito racial na Europa e nos Estados Unidos, onde africanos traziam o vírus mortal. Mas como a AIDS funciona dentro do organismo? Primeiro devemos deixar clara a diferença entre HIV e AIDS. HIV é o nome do vírus. Quando o paciente é atestado com o vírus, ele está com HIV, o chamado soro positivo. AIDS é o HIV no estágio avançado. Quando o paciente já não tem mais imunidade no organismo, ele está em AIDS. Primeiro vamos entender como funcionam os antibióticos. Eles atacam as bactérias do corpo. Antibióticos funcionam com o princípio de que a bactéria tem coisas que nós não temos. A bactéria tem o que chamamos de parede bacteriana. É uma estrutura fora da célula dela que nenhuma célula nossa tem. É justamente aí que a maioria dos antibióticos ataca. Porque assim o antibiótico ataca uma coisa que a bactéria tem e nós não. Então podemos tomar o remédio e só a bactéria se dá mal. Já o vírus infecta a célula do nosso corpo e usa a nossa célula para fazer mais vírus. Você teria de destruir a célula infectada que está fazendo esses vírus. Dentro do corpo possuímos as chamadas células imunes, que vão de célula em célula fazendo testes do que elas estão replicando. Caso a célula imune encontre um material estranho dentro de uma célula, como um vírus, por exemplo, ela faz com que aquela célula se autodestrua. Esse mecanismo se chama apoptose. Inclusive, esse processo que nos impede de ter câncer mais cedo. Quando as células se replicam e não respondem mais à apoptose, ela pode crescer demais e virar um câncer. Depois que o HIV entra em nossas células, começa a se replicar lá dentro. Quando as células imunes vêm para verificar, o HIV se modifica. Ele é um vírus que se modifica muito rapidamente, enganando nosso sistema de defesa. Seria como você tentar perseguir a mística no meio de muitas pessoas. O HIV entra em nossas células imunes quando elas vêm para verificar as células replicantes. Assim, o HIV vai para o centro das nossas células imunes e começa a infectar todo o corpo. Assim como o Coringa em Cavaleiro das Trevas, que deixou ser capturado só para fazer a festa dentro da delegacia. Nesse caso, o HIV é o Coringa. Os carros de polícia são nossas células de defesa, que levam ele para dentro da delegacia, que é o nosso corpo. A AIDS é o nosso corpo atacando ele mesmo, apertando o botão da explosão no final. Um dos medicamentos usados para a AIDS foi o AZT. Ele é uma molécula que imita uma base do DNA, só que ela não liga em outras bases. Então a fita do DNA é interrompida quando o HIV incorpora isso no código genético dele. O AZT impedia o vírus de fazer DNA dele e fechava a infecção. Os pacientes começavam a melhorar. Mas ainda assim o vírus se adaptou e começou a se modificar. E ainda assim as pessoas morriam de AIDS usando o AZT. Essa é a dificuldade em se achar uma cura para a AIDS. O vírus está sempre se modificando. O coquetel usado atualmente é feito para segurar o vírus.
um conjunto de medicamentos que atacam várias fontes do vírus ao mesmo tempo e o impedem de seguir em frente. Mas ele não cura a doença. O tratamento com o coquetel é complexo e complicado e deve ser tomado precisamente. Ainda assim, existem pessoas que morrem com o medicamento. Uma mulher com AIDS passa a doença para o filho? Dificilmente. Se a mulher fizer o pré-natal correto, ela será tratada para que o bebê não seja contaminado durante a gestação. Fazendo uma cesariana com muito cuidado, a chance do bebê pegar o vírus é muito baixa. O bebê não pega o vírus por causa da placenta, que só deixa passar os nutrientes e os anticorpos para o bebê, e impede os linfócitos de entrarem, que é onde o vírus está. Contudo, a mulher não poderá amamentar o bebê, já que o leite materno contém linfócitos. Muito do problema em achar uma cura no Brasil se deve ao fato de que os testes devem ser feitos com resultados esperados. O que significa que você não pode fazer testes experimentais, o que diminui muito a chance de encontrar uma cura. O problema é que as pessoas querem uma explicação externa, de fora ou até mesmo divina, dizendo que isso é uma praga, uma maldição, culpa dos macacos ou que a culpa é dos gays. As pessoas querem um bode expiatório para culpar, ao invés de se preocupar em achar uma cura para o vírus. Quando nós vemos, faz todo sentido biológico e social a doença acontecer como ela acontece, mas isso não tem uma causa. Isso é como o ser humano funciona. Podemos ressaltar 3 filmes dentre vários sobre o tema da AIDS. O filme A Cura, de 1995. O filme conta a história de um garoto que tem AIDS e faz amizade com o seu vizinho. Juntos enfrentam os preconceitos das pessoas e a busca por tentar descobrir uma cura. O filme é simples e digno de sessão da tarde. Ótimo para aqueles que querem se iniciar no assunto e até mesmo para os pais e professores passarem para os filhos e alunos. Temos também o filme Filadélfia, com Tom Hanks e Denzel Washington. O filme é de 1993 e conta a história de um homem que foi demitido após descobrirem que ele tem AIDS. Ele contrata um advogado para tentar recorrer legalmente contra as questões do preconceito. E por fim, o filme Clube de Compras Dallas, um ótimo filme que recomendo para todos. O filme tem cenas fortes de uso de drogas e, portanto, necessita de descrição ao assistir. É recomendável ser passado também aos alunos do ensino médio, para mostrar os resultados e problemas que a AIDS causa. O filme conta a história real do cowboy texano Ron Woodruff, que descobriu estar com AIDS na década de 90. Assumiu o controle do tratamento e ajudou muitos outros a fazer o mesmo, incentivando o governo a correr atrás de mais pesquisas. O filme mostra também o começo do uso da droga AZT, que eu expliquei no vídeo. E claro, o filme foi um grande inspirador para que eu fizesse esse Dragon Diz, a fim de divulgar sobre a doença e ajudar um pouco as pessoas para conhecê-la. Gostaria de fazer ainda um último comentário nesse vídeo. Durante as minhas pesquisas sobre o tema da AIDS, ou sobre qualquer outro tema médico, constatei há muito tempo atrás que os órgãos públicos ou órgãos de saúde raramente postam fotos do passo a passo das doenças. O que significa que se você for pesquisar sobre a AIDS ou sobre qualquer outra doença, como DSTs, sífilis, gonorreia, os sites nunca te dão informações do passo a passo. Eles simplesmente te jogam o último estágio e pior de todos. O que acontece é que se você é um jovem procurando essas informações, você estará num estado de choque tão grande que provavelmente vai deixar de procurar a informação. Se você está no estágio inicial da doença, todas essas imagens do estágio final não vão te ajudar em nada. Então, se você é da área de saúde e está escutando esse vídeo, por favor, divulgue um pouco as imagens do passo a passo de cada estágio, desde o estágio inicial até o estágio final das doenças. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha e compartilhe a palavra. Inscreva-se no canal Dark Dragon. Caso tenha alguma crítica e sugestão construtiva, bem como o próximo tema,
é só comentar no vídeo ou entrar em contato no Facebook. O link estará na descrição do vídeo. É isso aí, muito bem, até a próxima, tchau!